Estamos aqui nessa jornada com os meus mini cursos para ajudar você a ampliar seu raciocínio clínico, que vai te ajudar, obviamente, a estabelecer processos mais longos e duradouros com seus pacientes, que é o que todo mundo quer, porque isso vai trazer retorno em vários sentidos na sua clínica. 2 horas da tarde, se você está comigo desde as 7 da manhã, parabéns! Já deve ter almoçado, tendo almoçado, falar de um assunto aqui, acho que eu vou fazer um assunto leve agora, que envolve muito a posição do analista, a nossa posição com relação ao estudo. Acho muito importante abordar isso aqui. O meu comentário, eu vou falar daqui a pouquinho uma parte mais teórica, mas vou falar um pouco de umas outras coisas aqui. Tem algo, vou fazer um comparativo na música. Na música tem uma tal de escala chamada pentatônica. Pentatônica, não vou falar de músico, vou falar de guitarrista mais especificamente. Guitarrista, quando começa a tocar, tem uma tal de pentatônica que é muito fácil tocar, porque são 2 notas por corda, e aqui, ó, super fácil de tocar. No começo, ela salva a vida da gente, que você quer tocar alguma coisa, você consegue tocar graças àquela escala. Só que você começa a ficar mais evoluído no assunto, e aí depois de um tempo que você está estudando, 1, 2 anos, você começa a estudar outras escalas, começa a estudar outros estilos, aí você começa a ficar preconceituoso com a pentatônica. Você até fala assim, nossa, você usa pentatônica, credo, não sei o quê. Só que é muito interessante que você pega qualquer livro de improvisação jazzística, por exemplo, os últimos capítulos sempre é sobre pentatônica, de tão complexa que é saber usar a pentatônica. Se tudo deu certo, nesse giro, né, começamos gostando da pentatônica, depois desprezamos, depois você reencontra a pentatônica e vê o quanto é importante para a sua clínica. Agora eu vou substituir pentatônica por um cara chamado Nasio. Nasio é um cara que sempre ajudou todo mundo que quis começar na psicanálise, principalmente a lacaniana, porque ele escreve textos que são possíveis de acessar, são possíveis de ler, são possíveis de incluir a pessoa nos estudos, né, de incluir a pessoa no jogo ali da conversa dos estudos. Beleza. Só que é muito comum, depois de um certo percurso, as pessoas começarem a desprezar o Nasio. Então começa a ficar assim, eu não acredito que você estuda psicanálise com o Nasio. Nossa, que coisa mais bababá. Você tem que estudar com os textos do Freud ou do Lacan em original. Claro, é fundamental você estudar os textos originais, não tenha dúvida. É fundamental, inclusive, estudar com dicionários do lado, dicionário de francês, de alemão, usar, né, os textos do Lacan, não só os seminários estabelecidos pelo Miller, você pegar também os seminários estabelecidos por outras pessoas que lá estiveram, enfim, é importantíssimo você fazer isso. Mas não significa que o Nasio seja descartável, porque o Nasio ele faz uma coisa que é dificílima, que é a transmissão da psicanálise. De uma forma didática, e isso incomoda muitas vezes as pessoas. E eu acho fundamental que tenha essa possibilidade dessa transmissão didática. Um outro cara que faz isso, eu gosto muito, é o Bruce Fink. E o Bruce Fink tem vários livros para te ajudar a estudar a psicanálise, a se iniciar na psicanálise. Claro, lembrando que ele não é o ponto final dos seus estudos, ele é o começo dos seus estudos. Você começa por ele e você vai depois nos originais e vai todo aquele estudo mais aprofundado, beleza. E num desses livros, ele fala bem o beabá da clínica, assim. Por exemplo, entrevista inicial, o que você vai fazer? Você como clínico, você como psicanalista, o que você vai escutar? Já aprendemos aqui nos nossos mini cursos, diagnóstico diferencial. Por que eu quero taxar a pessoa? Não, porque é importantíssimo saber se eu estou diante de uma pessoa neurótica ou psicótica ou perversa, porque isso tem certas implicações diferentes na clínica. Eu sei que, por exemplo, já que a gente já aprendeu aqui nesses nossos mini aulas, né? A questão na psicose, o simbólico está com problemas, né? Está ausente na sua forma como deveria de ser, e que o real pode invadir, eu sei que intervenções ou o silêncio, ou o vazio, ou o corte, pode ter efeitos ruins, pode ter efeitos assim, que vão complicar a clínica, ainda mais nas entrevistas iniciais. Mas diferentemente de um neurótico, eu sei que a intervenção que inclui a dimensão da falta é fundamental, é o que é necessário. Então, por exemplo, eu tenho isso. Tenho em mente, por exemplo, que eu falei para vocês, dos mal entendidos e mal intencionados. Tudo isso eu estou percebendo na relação transferencial. Lembrando lá na segunda aula do nosso dia de hoje, às 8 da manhã, que eu falei do diagnóstico psicanalítico ser a relação transferencial e do psiquiátrico um diagnóstico descritivo. Então ele aborda essas coisas, começa por aí, como é que eu penso isso daí?
Ok, aí beleza, entrei na neurose. Como é que eu penso a neurose? Porque não existe uma neurose, né? Existe, a princípio, a se pensar, pelo menos a posição do histérico, a posição do obsessivo, né? Aquele que tem o desejo insatisfeito, que é o desejo histérico, o desejo impossível da neurose obsessiva. Como isso aparece na clínica? Você tem as pessoas histéricas, muitas vezes ficam em silêncio, né? Tem aquela coisa do silêncio, de uma certa dramaticidade, para fazer com que o analista deseje. Ele quer que o analista fique desejando saber, e aí fica muito mais o desejo do analista predominante do que o desejo do paciente em falar ou seguir a sua análise. Enquanto você pode pensar no obsessivo, que fala pra caramba para preencher todos os buraquinhos, todos os espaços do mundo e para não deixar o analista fazer as suas intervenções, né? Então o Lacan até fala assim, que o obsessivo, ele fala tudo, ele entrega tudo, desde que esse tudo seja merda. Em que sentido? Não tem valor, né? Aí passa assim, bom, tá, então eu pensei, e na psicose? O que eu penso? Na psicose tem que pensar que eu tenho uma formação paranoica, eu tenho uma formação a esquizofrenia, eu tenho a melancolia, que são modalidades diferentes de sofrimento, se apresentam de formas distintas e exigem certas posições diferentes por parte do analista, e o mesmo vale para a perversão. Beleza, falar sobre cada um desses tipos, mas isso não resolve a questão, porque não existe um manual assim, como atender o neurótico, não. É como Freud diz, né? A psicanálise é como se fosse o jogo de xadrez que você tem. Nós aprendemos as jogadas iniciais e jogadas conclusivas, mas o que vai acontecer no meio do processo, isso daí não é possível eu saber, eu prever, eu descrever. Isso vai acontecer um a um em cada paciente que você atende. Bom, atendendo os pacientes, como é que você vai usar as intervenções? Como é que você usa a noção de real, simbólico e imaginário nas intervenções? Onde é que está o imaginário? Imaginário é essa certeza congela a pessoa num lugar narcísico de autocontemplação narcísica. Bom, então preciso achar algum duplo sentido no que ela fala, ou de alguma forma colocar ali um silêncio, que tem algo da ordem do real, que vai fazer essa imagem se movimentar e começar ali um certo deslizamento, uma certa movimentação, uma certa saída desse lugar estático do imaginário. Então isso é fundamental. Às vezes a pessoa ela se fechou numa fantasia, numa certeza absoluta que ela não consegue sair daquilo. A importância de fazer alguma intervenção para além disso. Tem um episódio muito bonito que o Lacan fez um atendimento que a paciente conta sobre isso. Ela conta, ela é judia, ela passou pelos horrores da guerra. E ela conta ali que ela começou a ter um sonho perturbador, que ela acorda apavorada, e nesse sonho, são 5 ou 6 horas da manhã, horário que a Gestapo chegava para pegar os judeus para levar para campo de concentração, e ela acorda desesperada com isso. E ela fala desse horror da Gestapo, o horror da Gestapo. E ela pergunta para o Lacan se uma hora isso vai passar. Esse horror à Gestapo, essas lembranças em relação à Gestapo. E o Lacan diz assim, não, você nunca vai se livrar dessas lembranças. Só que nessa hora o Lacan levanta, passa a mão no rosto dela e fala assim, Gestapo. Gestapo seria carinho na pele, toque na pele, mas o Lacan aproveita a sonoridade Gestapo com a palavra Gestapo, da sonoridade Gestapo. O que ele faz com isso? Ele faz uma intervenção que onde acabava ali o limite do que podia ser sentido e vinha só um sem sentido do real e a dor, aquele muro da dor, o Lacan meio que fez uma nova estrada aqui, ó. E ela fala assim depois, né? Até hoje eu me lembro, tá mais velha, assim, ela fala, até hoje eu me lembro do dia que o Lacan, ele se levantou e passou a mão no meu rosto e falou isso. E desde então, as minhas lembranças chegam até a Gestapo. Mas quando chega na Gestapo, vai para além da Gestapo, porque tem o carinho do Lacan, a Gestapo. Então, olha que tipo de intervenção muito interessante, né, uma pontuação que inclui, né, um outro sentido para aquela palavra Gestapo, e pensando nos capítulos do livro que eu falei no outro momento, vai mudar todo o sentido anterior. Aquele horror, né, que ela tem como registro não vai desaparecer, mas sempre tem essa nova estrada, essa nova via que foi inaugurada em análise com Lacan. Para saber mais disso, essa forma de transmissão que são mais acessíveis, eu tenho um curso chamado Fundamentos da Clínica Lacaniana. Foi um grupo de estudos que eu trabalhei com o pessoal, um livro do Bruce Fink falando sobre isso, sobre essa transmissão mais acessível, e você pode então estudar comigo se você quiser.
Ou, claro, se você não quiser, se você quiser estudar por conta própria, é só você pegar esse livro do Bruce Fink, Fundamentos da Clínica Lacaniana, e seguir os estudos por conta própria. Bons estudos e até daqui a pouco, que tem mais aula hoje.